Fala nação, tudo beleza? Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, se inscreva, ative o sino, deixa o like para continuar recebendo notícias diárias sobre o Flamengo. E no vídeo de hoje nós vamos reagir às últimas informações do Flamengo, né, a respeito da polêmica envolvendo ali o treinador, o Paulo Souza, o Diego Alves, a diretoria, né? Veremos também as últimas informações sobre o confronto do Flamengo contra o Goiás, né, válido pelo Brasileirão amanhã, a provável escalação, jogadores que estão voltando, né, algumas boas notícias, outras notícias não tão boas assim, né, referente ao clima que se encontra o Flamengo nesse momento, né? Então traremos aqui as novas informações referentes ao Flamengo hoje. Lembrando que os créditos é do Jogo Aberto, né? Agradecemos a eles pelo vídeo e deixaremos o vídeo oficial na descrição. Vamos ver. Agora quem também está classificado na Libertadores é o Flamengo. O Tadjeres também já definiu no grupo a sua posição de classificação. Mas o Flamengo todo dia tem uma crise, um problema, é uma loucura. Agora a bola da vez é a confusão entre o Diego Alves, goleiro, e o Paulo Souza, treinador. Olha, essa história tá estranha. Tá estranho. Os dias no Flamengo têm sido turbulentos e chuvosos. Já o clima nos bastidores não para de esquentar. A fagulha inicial foi a entrevista de Paulo Souza após a vitória contra a Universidade Católica. Aqui os processos não são assim. Os jogadores para jogar têm que treinar. E ele não treinou ainda nenhum dia. Desde o jogo do Botafogo. Por isso, não podia estar relacionado. Antes do clássico com o Botafogo, Diego Alves sentiu dores no pubis e desde então faz tratamento com o departamento médico. Segundo o treinador, após uma reunião com o diretor de futebol do clube, o atleta teria rapidamente se colocado à disposição para entrar em campo. Todos os dias, onde um colaborador meu fala diretamente com todos os jogadores para poder ter sensações e perceber em que nível de dor, ou contrações musculares, ou dormiu bem, não dormiu, ou dormiu mal, para podermos ir ajustando o tipo de trabalho e as sessões. E ele no dia de manhã, ou seja, nesse dia de manhã, continuava a ter dores. Se vocês verificarem o que é realmente dores públicas e normalmente o tempo que leva na recuperação, não pode ser de um dia para o outro, ou por uma reunião que teve com o Bruno Spindel logo a seguir à hora de almoço e que rapidamente recuperou e podia estar disponível para jogar. As declarações não pegaram bem no ambiente rubro-negro. Diego Alves usou as redes sociais para se manifestar, publicando uma famosa foto de Adriano com os seguintes dizeres: que Deus perdoe essas pessoas ruins. O treinador de goleiros trazido pelo português também se posicionou. Publicando uma foto do elenco abraçado, Paulo Grilo escreveu: somos todos, menos alguns. Após a repercussão do caso, os personagens do conflito estiveram frente a frente em uma reunião realizada aqui no Ninho do Urubu. Bruno Spindel, também citado nas falas do treinador, representou a diretoria de futebol. Já Diego Alves pediu a presença de outras lideranças do elenco no encontro. A conversa durou cerca de 2 horas. Entre os participantes estavam Everton Ribeiro, Diego Ribas, Rodrigo Caio, Davi Luiz e o Ilharão, além do médico do clube, Márcio Tanuri. A diretoria ainda não se manifestou sobre o caso e uma coletiva de imprensa está marcada para amanhã, depois da partida contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro. Já os representantes de Diego Alves afirmam que o goleiro não vai se manifestar e aguardam um posicionamento do clube e do técnico. Figura importante em uma das principais gerações do Flamengo com as conquistas da Libertadores e 2 brasileiros, o goleiro tem contrato até dezembro deste ano e só jogou 2 vezes na temporada. A última delas, no dia 27 de fevereiro, pelo Campeonato Carioca. Essa reunião aí a gente vai ficar aguardando para saber qual vai ser o posicionamento do técnico, Paulo Souza, da diretoria, e se o atleta não vai se manifestar, como já disseram seus representantes. Então, né, vamos só aguardar. Tá estranho, só Leirão. isso, tá estranho. Eu de verdade, eu não vi polêmica na declaração do Paulo, tá? Maldade, né? Não vi polêmica, não vi maldade. Eu acho que é até coerente você falar, poxa, se o cara não treinou, não tem como o cara jogar. Independente de se tá treinando separado ou com o time.
Se é uma escolha do treinador, ponto. Eu não sei aonde incomodou o Alves. Óbvio, a gente está falando, e aí depende da experiência ou não, você tem que ter um respeito com o profissional internamente. Mas, assim, tá difícil pro Paulo, né? O ambiente não tá legal. Quando não é interno, declaração interna e declaração externa, que foi o caso do Jesus, tumultuando. Ele deu uma resposta positiva, venceu o jogo, união dos jogadores comemorando com ele. O ideal, também não que isso seja também uma verdade, vem os dois a público, dá uma coletiva os dois, troca uma ideia com a imprensa, resolve o assunto e acabou. Eu acho que isso tem que ser feito. Vem Paulo a público, junto com o Alves, explicam o que aconteceu e já era. E vida que segue. Isso aí, Denilson. Né? É isso aí, resolve o assunto, Pronto. né? Encerra a questão. Já tudo do majestoso, Corinthians e São Paulo pelo Brasileirão, até porque O seguinte, vamos de Flamengo, afinal de contas, a vitória não serviu para acalmar os ambientes e os bastidores rubro-negros. Sábado, amanhã tem jogo contra o Goiás, mas ainda tem a discussão envolvendo esse desencontro de informações entre direção Paulo Souza e Diego Alves. O caldeirão da Gávea não para de ferver. Quando parecia que tudo caminhava para se acalmar após a vitória diante da Universidade Católica no Maracanã, que classificou o Flamengo para as oitavas de final da Libertadores da América com uma rodada de antecedência, o técnico Paulo Souza, na coletiva de imprensa pós-jogo, colocou mais lenha na fogueira ao explicar por que o goleiro Diego Alves não tinha sido relacionado para o jogo. Se vocês verificarem o que é realmente dores públicas, e normalmente o tempo que leva na recuperação não pode ser de um dia para o outro, ou por uma reunião que teve com o Bruno Spindel logo a seguir à hora de almoço, e que rapidamente recuperou e podia estar disponível para jogar. Aqui os processos não são assim. Os jogadores para jogar têm que treinar, e ele não treinou ainda nenhum dia desde o jogo do Botafogo, por isso não podia estar relacionado. Mais uma nova crise estava formada. Quem é o maior culpado desta situação? Com a palavra, o torcedor. O presidente tem que tomar uma posição para resolver esse impasse. Com isso, o time do Flamengo perde. E você sabe que o Flamengo é raça, amor e paixão, né? A torcida não quer saber de briga. É saber do time jogando bem, ganhando as partidas e almejando o título. Nesta quinta-feira, aconteceu uma reunião de quase 2 horas de duração entre todas as partes envolvidas na polêmica. Diego Alves, Paulo Souza, o diretor executivo de futebol Bruno Spindel, o médico Márcio Tanuri e um dos líderes do elenco, o meia Diego Ribas. Todos expuseram seus pontos de vista, mas nada ficou resolvido. Agora, a torcida rubro-negra, a imprensa e a opinião pública em geral aguardam um pronunciamento oficial por parte do Flamengo, explicando toda esta grande confusão, o que não ocorreu até o momento. Enquanto isto, Diego Alves exige uma retratação pública imediata do treinador. Paulo Souza, no entanto, só promete se pronunciar após o jogo deste sábado contra o Goiás no Maracanã. Até lá, o Flamengo vai continuar em grande ebulição e sob forte pressão. Bom, essa aí é a linha do tempo, tá? Do que aconteceu nos últimos dias. Rolou a entrevista do Paulo Souza depois do jogo da Libertadores, onde ele criticava a postura do Diego Alves e por causa da reunião e da condição aí de jogar, falada ali para o Bruno Spindel. Tá? Isso logo depois do jogo. No dia seguinte, o Diego Alves postou a foto ali do Adriano falando que Deus perdoe essas pessoas ruins. Aí ontem surgiu também a informação do Eric Faria de que a pergunta teria sido, entre aspas, aí encomendada. O repórter ali no momento de fazer a pergunta para o Paulo Souza já sabia que existia um problema entre os goleiros do Flamengo e por isso foi feita a pergunta. E aí ontem mesmo rolou essa reunião entre Paulo Souza, Diego Alves e também as lideranças do grupo. A direção do Flamengo promete esclarecer o assunto depois do jogo contra o Goiás, então, que acontece amanhã às 4h30 da tarde. Então é uma novela que ainda não tem um ponto final, nem sei se vai ter também, né? É curioso que assim, vai ser depois do jogo. Eu não sei
se o Flamengo vai ganhar, se vai perder, se vai empatar o jogo e qual vai ser a consequência disso na entrevista coletiva, né? Que coisa, hein? Que loucura. Tudo uma grande loucura isso daí. Nada a favor do Flamengo, né? Nada. Tudo é contra o Flamengo aí. Eu vou repetir o que eu falei na abertura do programa. Hoje é dia 20. Hoje é o prazo dado pelo Jorge Jesus para que o Flamengo ou procurasse, fizesse uma proposta, né? Ele falou, posso esperar até o dia 20. Cara, o que tem acontecido no Flamengo desde a entrevista do Jorge Jesus é impressionante. Porque depois do jogo de terça-feira, foi terça, né, o jogo do Flamengo, eu falei aqui, gente, é uma virada de página. Esse jogo, o time jogou bem. O time marcou, o time foi intenso, o time resgatou muitas das ideias que a gente tinha falado aqui do início, do Paulo Souza. Acho que é um jogo para acalmar os ânimos e virar a página. Não. O jogo pouco importou, porque depois do jogo a entrevista reacendeu polêmicas e aí as reações. E a gente chegou ontem, no dia 19, véspera da data final estabelecida pelo Jorge Jesus, a maior efervescência do Flamengo, independente da bela atuação que aconteceu dentro de campo no Maracanã na terça-feira. Isso me leva a crer que uma coisa pode ter relação com a outra. Que é aquele gás final, porque tudo que acontece no Flamengo tem motivação política por trás. Com vários atores diferentes de diferentes níveis, mas tudo tem motivação política, podem ter certeza disso. Então, galera, esse foi o vídeo, né? Vemos que novamente, né, mais uma polêmica envolvendo o Flamengo, que isso realmente não é bom para a equipe, não é bom para o elenco. Algumas polêmicas às vezes são desnecessárias, né? Quase todas, mas essa em específico dá para perceber que foi uma confusão ali, às vezes de informação, de passar uma informação errada, de entendimento, às vezes alguém falou algo, outro entendeu de outra forma, mas dá para ver, né, que realmente o clima não está bom, né? O Paulo Souza, ele não tem gostado das atitudes do Diego Alves, e o Diego Alves também não tem gostado das atitudes do Paulo Souza. E como ele é um dos líderes, né, do grupo, ele com certeza não está satisfeito com a reserva, né, pro Hugo, até mesmo pro Santos, sendo ali o terceiro goleiro, ele que foi um ídolo, né, no clube do Flamengo, venceu grandes títulos, então realmente não está sendo fácil, né, e essa omissão da diretoria também tem dificultado bastante. Mas o Flamengo amanhã tem mais um confronto, né? Mais um desafio que o Flamengo vai precisar enfrentar, até porque se não vencer, corre risco de entrar na zona de rebaixamento, que não vai ser bom. Então esperamos que o Flamengo se saia bem, que isso não venha afetar aí o desempenho em campo, que é o mais importante. E logo mais voltaremos com mais informações. Deixa o like, se inscreve, que ajuda bastante na divulgação do nosso conteúdo, né? E agradecemos a todos.